Olá, prezados profissionais de recursos humanos. A 26ª edição da pesquisa de salários e remuneração Especialité já está disponível para acesso conforme login e senha enviada. Como de praxe, a coleta de dados teve todo o cuidado observando as melhores práticas de mercado. Observamos também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tenha certeza que nós garantimos o sigilo da informação. Vou passar para vocês algumas orientações sobre a pesquisa e o momento econômico como um todo. Este ano, nós estendemos um pouco mais o período de coleta de dados, face a alguns aspectos que eu vou comentar. Primeiro, nós tivemos a enchente em setembro de 2023. Nós estávamos saindo ali de uma pandemia e entramos na enchente. Em maio de 24, nós tivemos de novo uma outra enchente. O que isso refletiu na organização, em muitas organizações. Houve, de certa forma, em algumas inclusive, a mudança do local da operação. Isso refletiu na área de recursos humanos. Também tivemos a demora das empresas em fornecer os dados. O que era um pouco mais rápido, hoje está levando um pouco mais de tempo. A maioria das empresas alegam a sobrecarga de trabalho na área de recursos humanos. Como as áreas ficaram um pouco mais enxutas, vamos chamar assim, então sobrecarregou algumas profissionais que lá estão, demorando um pouco mais, então, em nos fornecer os dados. Então, as empresas alegaram isso na hora de informar os dados. As empresas, no geral, voltaram, digamos, a trabalhar presencial. Porém, mesmo assim, teve algumas que ainda estão com home office híbrido, quer dizer, alguns dias na empresa, outros trabalham diretamente de casa. Principalmente aqueles profissionais que não têm contato direto, digamos, com o público, né? Então trabalham de casa. Aqueles cargos mais administrativos, né? No momento, então, que fazemos a checagem geral do comparativo de cargos, né, com essas empresas, aquela reunião, digamos assim, online ou presencial, a gente teve um pouco de dificuldade, porque justamente em virtude da sobrecarga do trabalho está em casa, então acabou demorando um pouquinho mais, né? Então, mas graças a Deus estamos com dados disponíveis. Observamos então que aquela coleta de dados, quando a gente faz a coleta de dados, a gente observa a descrição do cargo, independente da nomenclatura. Como é que é feito isso? Tu compara, digamos, o perfil de cargo que existe na pesquisa com o perfil da empresa. Se há uma similaridade em torno de 70% a 80%, a informação é válida. Porém, se não há similaridade abaixo disso, então a informação é descartada, porque ela iria distorcer a amostra. Em outros termos, nós queremos comparar cargo com cargo, descrição com descrição, independente, digamos, da nomenclatura que a empresa usa. Em outros termos, digamos, fazendo uma analogia, nós comparamos banana com banana, maçã com maçã, pera com pera, quer dizer, não misturamos os dados. Então, esse é um critério, digamos assim, da coleta de dados. Porque a gente entende que se a gente cuidar na coleta de dados, é o principal de qualquer pesquisa, porque o sistema ele vai processar a informação, o que a gente botar lá. Então a gente tem que colocar a informação correta para que o resultado saia excelente, e é isso que a gente faz. Então temos todo um cuidado na coleta de dados. Feita a coleta de dados, vem a outra etapa, que nós chamamos de análise da massa salarial. Então a gente pega a informação de todas as empresas, planifica ela,
coloca algumas fórmulas e faz aquele olhar mais atento, né? Expurgando aquelas informações, ou retirando, como queiram chamar, aquelas informações que estão muito abaixo ou muito acima da faixa salarial que a própria empresa informou. E então a gente tira essa informação. Por que se retira isso? Porque pode distorcer. Ou porque o funcionário é muito antigo, então levou aumentos lá, digamos assim, sem um critério e acabou extrapolando a faixa, ou é um novato, digamos assim, que ainda não está dando o resultado que a empresa precisa. Então ele está fora de faixa. Então essa informação você expurgou. Também como critério de expurgo, a gente utilizou 1,75 desvios para cima e para baixo da amostra, que foi um outro indicativo para nos facilitar essa análise. Feito toda essa análise, digamos assim, das faixas salariais, digamos assim, e dos extremos, então partimos para uma outra etapa, que é a análise da frequência. Então a gente procurou, digamos, ajustar a frequência pela segunda, terceira até quarta moda, de tal forma que nenhuma empresa tivesse com mais do que 25% da amostra total. Então as empresas precisariam ficar menos que 25% a frequência da empresa. Frequência, eu estou falando de quantos profissionais a empresa tem naquele cargo, ok? Isso com relação à coleta de dados. Feito isso, então a gente processou a pesquisa e está disponibilizando para vocês via acesso online. Agora quero comentar com vocês algumas observações nesse contexto geral que se fez quando da coleta de dados ou nas reuniões online ou presencial junto com as empresas. Então, conversando com profissionais, eu fui anotando alguns itens que eu vou salientar para vocês. Por exemplo, nos cargos iniciais, aqueles cargos mais básicos, tipo ajudante de produção, operador de máquina, auxiliar de serviços gerais, esses cargos mais de entrada, vamos chamar assim, na empresa, as empresas, por falta de mão de obra, porque é um apagão, vamos chamar assim, no mercado como um todo, tanto o Rio Grande do Sul como o Paraná e Santa Catarina, então as empresas, de certa forma, se ouviram, vamos chamar assim, compelidas ou obrigadas a aumentar a faixa salarial inicial. Também essas empresas acabaram abrindo mão da formação e da experiência. Com isso, o que vai refletir na empresa? Um período mais de adaptação, treinamento, para que esse profissional, digamos, se sinta bem e consiga dar o resultado que a empresa precisa. Então, aqueles cargos iniciais, então, fez isso. Então, subiu um pouco o valor dos cargos iniciais e, de certa forma, diluiu nos cargos seguintes, digamos assim, não subiram tantos, né? Também, por falta de mão de obra, vamos chamar assim, né? Aquela experiência, aquela formação, se abriu mão. Vamos treinar. O que observamos também, tá? Nos cargos de média gestão, vamos chamar assim, aqueles líderes, supervisor, encarregado, coordenador de área, gerentes mais júnior, houve de certa forma uma juniorização, quer dizer, a empresa acabou contratando profissionais que não têm aquele perfil de liderança que a empresa precisa, porém ela vai ter que desenvolver, então acabou contratando profissionais com menos experiência, okay? Vamos chamar assim, com a formação de certa forma, mas com menos experiência. Então ela está precisando e vai levar um pouco mais de tempo, digamos assim, para desenvolver esse profissional em gestão, ok? Então precisamos preparar os gestores através de treinamento, desenvolvimento, acompanhamento, né? Ou talvez até ali de um coach ou alguma coisa nesse sentido.
Também, em virtude dessa juniorização, vou chamar assim, a empresa acabou, digamos assim, abriu mão da exigência, contratou pessoas menos preparadas, né? Em contrapartida, acabou contratando com valores um pouco abaixo das faixas normalmente praticadas. O que a empresa vai precisar fazer? Com o tempo, vai desenvolver esses profissionais e vai aumentar a faixa, voltando ao normal, vamos chamar assim. Então, vai levar algum tempo, mas vamos chegar lá. Onde se tratar de cargos técnicos, vamos chamar assim, como técnico eletrônico, técnico mecânico, eletricista, mecatrônico e assim por diante, a dificuldade de captação desses profissionais, há um apagão de mão de obra qualificada, não houve essa redução de faixas, não houve essa redução. A empresa, inclusive, teve que aumentar um pouco para conseguir esses profissionais. Que nesses casos a empresa está retirando profissionais de uma empresa para outra. O que a gente precisaria fazer, digamos assim, para melhorar o contexto geral da organização em termos de obra técnica? Precisamos reativar ou fazer com que as escolas técnicas fossem retomadas para preparar a mão de obra. O que se observa é que tem bastante mão de obra de nível superior, porém não tão qualificada, e está faltando mão de obra técnica. Então precisamos reativar as escolas técnicas para que a gente tenha mão de obra para atender as empresas. A outra coisa que observou também nas conversas dos profissionais, né, que infelizmente, ou felizmente, não sei, há uma possibilidade de alguns profissionais empreenderem. Então eles se acham que vou empreender, vou trabalhar no Uber, vou fazer vendas, vou fazer fazer entregas e assim por diante, né? Então muitos profissionais optaram por essa linha. Então acaba faltando mão de obra para as empresas. E muitas vezes o profissional vai numa linha dessa, acaba não conseguindo o resultado que ele gostaria, então acaba voltando para a empresa. Temos também a situação, vamos chamar assim, das gerações, principalmente a geração Z. Então, esses profissionais, digamos assim, da geração Z, algumas empresas me comentaram, né, que tem dificuldade de aceitar a autoridade. Eles desistem de trabalhar, principalmente quando o cargo exige algum esforço ou precisa trabalhar fim de semana. Então esses profissionais acabam não querendo trabalhar, acabam voltando, ou melhor, entrando no mercado de trabalho mais tarde. Ficam mais tempo estudando, vamos chamar assim, e entram no mercado de trabalho mais tarde. E também esses profissionais acabam, digamos assim, não vestindo a camiseta no sentido figurado, né? Principalmente aquelas pessoas mais jovens, né? Então, vamos chamar assim, aquelas pessoas, e constatou-se em alguns casos, que pessoas de 24, 25, 26, 27 anos, digamos assim, já passaram por 6, 7, 8, 10 empresas. Então, há uma troca muito rápida de trabalho, sabe? Não veste a camiseta de jeito nenhum. Pois bem, o que tínhamos para colocar para vocês, no sentido geral, era isso. Se sua empresa ainda não faz parte da pesquisa salarial, venha participar. Faça parte desse seleto grupo de empresas que há muitos anos tem nos acompanhado. Evite a perda de profissionais qualificados, pagando uma remuneração justa. Para saber se eu estou praticando a remuneração justa, preciso comparar a minha remuneração com a pesquisa. Muito obrigado pela atenção.